Eu gostaria de ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, onde está escrito assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Nós vemos aqui a história do jovem rico. Ele era o que muitas pessoas gostariam de ser: jovem, com excelente situação financeira. Em Lucas 18, versículo 18, lemos que ele era um príncipe, tinha um currículo invejável. Nós vemos aqui que ele tinha uma vida exemplar, cumpridor dos mandamentos da lei de Deus. Ele era um rapaz abençoado por Deus, podemos dizer assim. E quantas pessoas estão buscando a Deus para serem ricas? Mas aquele jovem já era rico. Então um dia ele teve um encontro com Jesus. Então observe que ele não ficou rico por ter se encontrado com Jesus. Ele já era rico antes. Podemos deduzir que Jesus não tinha nada a ver com a riqueza daquele jovem. Afinal de contas, o propósito do Evangelho não é enriquecer ninguém materialmente falando. A história poderia ser outra. A história do jovem pobre que encontrou-se com Jesus e foi abençoado, conseguiu grande prosperidade na sua vida e ficou rico. Mas a história não é essa. Aqui nós lemos a respeito de um jovem que já era rico e encontrou-se com Jesus. E lemos também que ele guardava os mandamentos. Então, afinal de contas, o que faltava na vida desse moço? Faltava alguma coisa. Apesar de toda a sua riqueza, faltava-lhe alguma coisa, mas ele guardava os mandamentos, ele obedecia, ele não matava, não adulterava, não furtava, não dizia falso testemunho, honrava o pai e a mãe. O que lhe faltava então? Mas veja que ele obedecia aos mandamentos, mas não tinha relacionamento com Deus. Precisamos compreender que o cristianismo não é apenas uma questão de obediência a regras. O cristianismo não é a observância de um conjunto de leis. O cristianismo é relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então observe que aquele jovem, ele tinha bens materiais, um padrão de vida exemplar, mas não tinha Jesus na sua vida. Então, o que lhe faltava? Jesus. E o mestre lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha que desafio foi apresentado por Cristo àquele jovem. O que nós diríamos a esse jovem? Fico pensando, o que eu diria? Talvez alguém chegaria para aquele jovem e diria assim: vai, vende tudo que você tem e me dá o dinheiro. Jesus não fez isso. Não, Jesus não pediu aquele dinheiro. Jesus falou: vende e dá aos pobres. Talvez disséssemos para aquele jovem: vem, vou te dar um cargo na minha igreja.
e você vai contribuir muito para a obra de Deus. Mas Jesus não disse isso, porque Jesus não queria o dinheiro daquele jovem. Jesus queria a sua vida, Jesus queria o seu coração. Assim também, prezado ouvinte, Jesus não quer o seu dinheiro. Você pode até contribuir com a obra de Deus e com os ministros de Deus, mas o que Jesus quer é o seu coração, o que Jesus quer é a sua vida. Assim foi com aquele jovem. Jesus não estava olhando para o dinheiro daquele jovem. Eu também estou aqui pregando a palavra de Deus e não estou nem um pouquinho interessado no seu dinheiro. Não tenho o mínimo interesse de que você venha trazer dinheiro para mim. Meu interesse aqui é de que a palavra de Deus ela seja uma bênção para a sua vida, que você creia em Jesus, que você seja salvo, que você seja liberto, que você seja transformado. Esse é o meu interesse. Então Jesus falou com aquele jovem: vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Precisamos meditar sobre a essência do Evangelho de Jesus Cristo, a essência do cristianismo, porque normalmente buscamos a Deus com a intenção de ganhar algo, não é assim? Quantas pessoas estão atrás de Jesus hoje no propósito de ganharem alguma coisa, e muitas vezes ganham. É verdade que temos necessidades e precisamos que o Senhor venha supri-las, mas precisamos compreender a essência do cristianismo, que nem sempre vamos ganhar, nem sempre. Então às vezes a pessoa quer ganhar alguma coisa e Deus não dá, e a pessoa fica decepcionada com Deus, porque essa não é a essência do Evangelho. Não é ganhar coisas, mas é ter o Senhor Jesus. Então, esse jovem, ele tinha ganhado a vida inteira. Era rico, tinha muitas propriedades. E agora, o Senhor Jesus propõe para ele um desafio. Ele precisava agora aprender a perder. Aprender a renunciar. Meu caro ouvinte, nós que cremos em Jesus, cremos em Deus, professamos a fé no Evangelho, também precisamos aprender a perder. Aquele jovem não teve essa capacidade. Precisamos aprender a abrir mão de alguma coisa. Não dá para seguir Jesus e carregar tudo que nós trazemos dos costumes pecaminosos, da mentalidade mundana. Talvez até alguns bens que foram conquistados de modo ilícito precisam ser renunciados. Alguma coisa que foi conquistada indevidamente precisa ser devolvida. Precisamos aprender a abrir mão, precisamos aprender a perder alguma coisa. E como isso é difícil. Nós temos tantas pessoas querendo ganhar, conquistar, e clamam pela ajuda de Jesus. Mas quantas vezes o que Jesus quer é que você abra mão de alguma coisa, é que você entregue, é que você aprenda a perder pela causa do Evangelho. Então, o Senhor Jesus disse: vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha só, uma riqueza espiritual, um tesouro no céu. O Senhor Jesus nos propõe isso. Mas quantas vezes estamos buscando a Deus apenas para termos um tesouro na terra? Não é essa a prioridade de Jesus para nós, mas um tesouro no céu, riqueza espiritual, valores espirituais. O Senhor pode nos dar coisas materiais, mas precisamos ter em vista que os valores espirituais são superiores, virtudes espirituais, qualidades espirituais é o que nós precisamos buscar. Então veja que esse jovem era rico,
mas alguma coisa lhe faltava. A riqueza não é tudo. Talvez, prezado ouvinte, você seja uma pessoa rica, um homem rico ou uma mulher rica. Mas quantas pessoas ricas não têm paz nos seus corações? Quantos ricos vivem na depressão, dependendo de remédios para dormir? Quantos ricos vivem no desespero? Por quê? Porque a riqueza não é tudo. E Jesus falou: vende o que tens e dá aos pobres. Então, será que alguém poderia dizer: olha aí, Jesus está mandando fazer caridade porque a caridade é que salva? Não, de jeito nenhum, não é isso. Jesus falou: vende o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Aqui está o ponto mais importante. Aqui está. Seguir a Cristo. Ter Jesus como nosso guia, nosso pastor. Isso é o mais importante. Isso é muito maior do que riqueza. É muito maior do que qualquer obra de caridade que nós possamos fazer. Porque a riqueza não nos leva para o céu, a caridade não nos leva para o céu, mas Jesus nos leva para o céu. Ele pode e Ele quer nos salvar. Nós precisamos também considerar algumas coisas importantes. Não é pecado ser rico, da mesma forma como ser pobre não é qualidade. Então, qual o problema daquele jovem? O problema daquele jovem não era exatamente a riqueza, mas o amor ao dinheiro, a idolatria. Ele era um amante do dinheiro. Isso fica claro no texto. Eu acho interessante que Jesus perguntou se aquele jovem guardava os mandamentos. Mas Jesus não falou o primeiro mandamento da lei de Moisés, que é: não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo capítulo 20. Porque este mandamento aquele jovem não cumpria, porque a sua riqueza era o seu ídolo. Então Jesus tocou exatamente no ponto que precisava ser tocado. A riqueza era o Deus daquele jovem. E esse desafio foi muito grande para ele. Ele não teve a capacidade de aceitar a proposta do mestre. Então, não temos aqui uma ordem para que todos vendam tudo que têm e deem aos pobres. Não é um mandamento. Era uma ordem específica para aquele jovem, mas para cada um de nós, o Senhor Jesus tem um desafio diferente. O Senhor Jesus tem uma proposta. Mas aquele jovem perdeu naquele momento a maior oportunidade da sua vida. Ele poderia ter sido, a partir daquele dia, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Depois ele poderia vir a ser um apóstolo, poderia ser usado por Deus para ganhar milhares de almas para o reino dos céus. Mas nada disso aconteceu, porque ele estava apegado demais às coisas materiais. E o que ele foi, afinal de contas? Um rico fracassado. Mas como pode existir um rico fracassado? Pode, existem muitos ricos fracassados, porque são prósperos materialmente, mas não seguem o Senhor Jesus, não conhecem a Deus e não estarão na vida eterna com o Pai. Então, prezado ouvinte, não perca a oportunidade de seguir a Cristo. Que nenhum de nós perca essa oportunidade.